Olá meninos e meninas que lê, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma resenha para conversar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive ao ler esse livro, que se chama Todas as Coisas Belas, do Matthew Quick. Se você acompanha esse canal faz muito tempo, você sabe que é um autor que eu gosto muito, eu já li vários livros dele. Inclusive eu tenho uma resenha de O Lado Bom da Vida, que eu vou colocar aqui do lado, e mais pra frente aí no vídeo eu posso colocar também de A Sorte do Agora, que foi um livro que eu comprei assim na pré-venda, corri pra ler, gravei ali a resenha dele porque eu tava muito afim de falar sobre essa história, do mesmo jeito que eu tô afim hoje de falar sobre essa aqui, que é uma história que sai um pouquinho da zona de conforto do Matthew Quick, e isso me deixou bastante feliz. Antes de eu começar a fazer essa resenha, eu quero pedir que você dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e me siga lá no @menino que lê, porque tem muito mais conteúdo sobre literatura e às vezes eu uso lá para poder conversar diretamente com vocês e saber o que vocês querem que eu faça aqui no canal. Todas as Coisas Belas vai contar a história de uma adolescente, que é a Nanette. Ela é uma menina super doce, assim, mas muito na dela, ela não se abre muito, não conversa muito, não tem muitos amigos. Meio eu, assim, quando eu tava no colegial, sabe? E a vida dela é aquela vida simples de ir pra escola, de voltar pra casa, de ser uma aluna extremamente aplicada. Até que um dia ela começa a ter um relacionamento bem mais próximo com o professor dela, que apresenta um livro pra ela, que se chama O Ceifador de Chicletes. Ela não esperava nada quando ela vai ler esse livro, tipo a gente, quando vai ler um livro assim que a capa não interessa, ou algo do tipo, e acaba tendo uma grande surpresa. No caso dela, ela começou a ler esse livro e começou a se identificar com a história, com o personagem, mesmo sendo uma história extremamente absurda e surreal. E a partir daí ela começa a repensar algumas atitudes da vida dela. Ela beija o professor dela e isso afasta ela dele, uma coisa que ela meio que fica se sentindo mal depois. Mas esse mesmo professor já apresenta ela para esse autor do livro. E ela começa a compreender um pouquinho sobre essa história e tentar desvendar um grande mistério que envolve o final, que é saber se o menino, né, o protagonista do livro, que agora eu não me recordo o nome, se ele ficou com a gêmea errada ou com a gêmea certa no final das contas, né? Se eles se encontraram e ficaram juntos. Porque o final do livro é ele nadando numa fonte pelado e olhando pro céu, e o livro acaba ali meio sem final. E eu conheço pessoas que me falam que detestam, né, um livro sem final, como a Giovana, no nosso vídeo do Gostos Literários. Ela falou lá que detesta um livro sem final. E a busca da Nanette começa aí. Ela se junta ao Alex, que é um garoto que é um poeta, né, também é amigo desse autor, para que os dois consigam entender um pouquinho sobre qual que é a influência, né, que a própria vida do Booker teve na construção desse livro. O que eu acho legal nesse livro, o Matthew Quick mudou completamente o jeito dele de escrever. Ele escreveu 2 livros, pelo menos, que eu li dele, em um formato de romance epistolar. Os personagens escreviam cartas uns pros outros e a história se decorria a partir daí. Esse daqui não, ele vai narrar na primeira pessoa no começo, com a Nanette contando a própria história. E aí chega um momento em que algo acontece ali no meio, que eu não vou falar porque é spoiler, e traumatiza ela profundamente. E a partir daí, por sugestão da psicóloga, ela começa a tratar ela mesma na terceira pessoa, que é pra meio que se colocar por fora dos acontecimentos, conseguir entender com mais profundidade o que tá rolando ali. E eu achei que nesse momento o autor foi genial, assim, porque até os últimos momentos, quando ela decide voltar a falar de si na primeira pessoa, toda a narração é feita com ela falando dela mesma, e é uma coisa impensável num livro atualmente, sabe? E os personagens são extremamente cativantes, apaixonantes. A própria Nanette, ela passa por uma jornada de autodescoberta, em que ela percebe, assim, um pouquinho de que a vida dela, que ela vivia antes de tudo aquilo, de jogar futebol, de querer uma bolsa numa faculdade, não é na verdade nada daquilo que ela procura pra vida. O que ela quer é saber aquele caminho que é o caminho dela, que vem de dentro, né? E eu acredito que muitos jovens passam por isso na adolescência, de se questionar em relação à carreira, em relação ao amor. O primeiro amor, né, que é aquele amor absurdo, aquele amor que acaba com a gente, né? Que a gente acha que nunca mais vai namorar ou nunca mais vai ter nada depois disso. Mas que acaba passando e que você acaba entendendo com um pouquinho mais de maturidade que aquilo é uma fase da sua vida e que aquilo passou. O que eu acho interessante é a relação dela com as pessoas ao redor, como que a família dela acaba se unindo para ajudar ela a passar por esse trauma, e também como a literatura tem um papel de despertar ela para esse momento. Porque talvez se ela não tivesse lido aquele livro e ela não tivesse simpatizado com aquele personagem, ela poderia continuar a vida dela lá, achando que tudo que ela estava vivendo era algo que partia dela. Mas a maioria das coisas que ela estava passando ali não partia dela, era meio que uma imposição social. Você
tem que estudar, você tem que ir pra faculdade, você tem que jogar futebol porque você é boa, e mesmo sendo boa, às vezes ela nem sentia tanto prazer assim em jogar futebol, mas continuava fazendo as coisas por comodismo. É um livro lindo que vai trazer vários questionamentos, ele fala muito sobre a questão de bullying, ele vai falar também sobre a questão dessa autodescoberta, autoconhecimento, de encontrar o seu lugar no mundo, que é algo que todo mundo passa. Talvez por isso esse livro seja tão apaixonante. Ele tem só umas 263 páginas, mas os capítulos são curtos, são fáceis de ler, você lê assim, ó, um atrás do outro, querendo chegar ao final da história, e ao mesmo tempo você não quer que chegue no final da história, porque você não quer que acabe, sabe? E eu preciso confessar pra vocês que quando eu peguei esse livro pra ler, eu comprei ele numa promoção, e aí eu não tinha expectativa nenhuma com ele, sabe? E eu preciso parar de subestimar o Matthew Quick, porque toda vez que eu vou ler o livro dele, eu falo assim, vai ser legalzinho. Quando eu termino com o queixo caído, com os olhos cheios de lágrimas. É um tipo de escrita dele que mexe com a gente de formas bem profundas. Ele trata de temas que são muito importantes e de temas que são atuais, que são contemporâneos. A última frase do livro dele é um hino. É uma coisa impecável. Eu terminei o livro com essa intenção também de me autodescobrir, né? De buscar quem eu sou enquanto leitor, enquanto trabalhador, enquanto filho, enquanto namorado, enquanto todos os papéis sociais que eu vou assumir ao longo da minha vida ou que eu já assuma. Isso é lindo. Eu acho que a literatura, assim, no mais básico dela, quer saber tocar o coração da gente e fazer a gente ter empatia por esses personagens e buscar esse entendimento melhor, tanto da história que a gente tá lendo, como das lições que a gente vai aprender com aquilo ali, que a gente pode ou não trazer pra nossa vida. Então, leitor, tá na sua mão, você pode escolher se o que você lê nas páginas do livro, você vai trazer pra sua vida e fazer uma revolução, ou se você vai deixar como simplesmente mais páginas viradas por aí. Esse é o poder da literatura, gente. Aproveitem isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha/análise. E eu quero novamente pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação de novos vídeos e dá uma passadinha lá no @menino_que_lê para conversar comigo. Vou ficar bastante feliz de estar lá com vocês. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão.